palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 40, do verso 1 ao 8. Olha que palavra tremenda para a nossa vida. José interpreta os sonhos na prisão. Aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, e contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, entregou a prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs o cargo de José para que o servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão, e ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho. Na mesma noite, cada um conforme a interpretação de seu sonho. E o copeiro e o padeiro, o rei do Egito, que já estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Conta-me, peço. Eu acabei de ler Gênesis capítulo 40, eu li do verso 1 até o verso de número 8. Capítulo 40, do verso 1 ao 8. Observe aqui que José está na prisão. Ele está preso, você já conhece a história, sabe por que ele ficou preso, né? Ele foi preso de maneira desonesta. Quem conhece um pouco de Bíblia e conhece um pouco o contexto, sabe que a mulher de Potifar havia seduzido José, e nessa sedução José foge. Quando José foge, ela vai alegar que ele havia manipulado a situação para seduzi-la ou tentar um tipo de ação em relação a ela, e ele vai ser levado à prisão sendo acusado de um assédio ou acusado de algo que ele não tinha cometido, que na verdade não foi ele, né? Foi ela que estava dando em cima dele pelos bastidores, e ele fugiu, né? E ele fugindo, ele vai ser levado à prisão, porque a história, como vai ser contada, é colocado a culpa em José, de maneira errada, de maneira desonesta, porque ele não tinha cometido nenhum delito, ele não tinha cometido erro algum. Pelo contrário, ele fugiu. E fugiu sabendo que se ele ficasse, poderia surgir algo pior, porque constantemente ela estava seduzindo ele, e ele não estava cedendo, não estava caindo nos papos da mulher de Potifar. E ela, vendo isso, levou o cara para a prisão, colocando toda uma situação como se fosse ele o culpado de tudo isso, quando na verdade era ela que estava organizando toda essa maldade contra a vida dele. Ele vai preso de maneira desonesta e está preso. Depois de um tempo, vai aparecer na prisão um padeiro e vai aparecer também um copeiro. Os dois trabalhavam próximo a Faraó. O copeiro mais ainda, né? Porque o copeiro era aquele que experimentava as coisas antes de passar para o Faraó. Então qualquer tipo de bebida ou comida que porventura poderia estar envenenada, quem morreria era o copeiro, né? O copeiro é uma pessoa de confiança de Faraó ou de confiança do rei. E a Bíblia vai dizer que eles ofenderam de alguma forma Faraó e vão ser lançados na prisão. Os dois vão ficar presos, o copeiro e o padeiro. Quando eles chegam na prisão, você vai ver que José percebe que eles estavam perturbados, porque constantemente eles sonhavam. O copeiro sonhava e o padeiro sonhava. Só que ninguém dava a interpretação daqueles sonhos. Até que José aparece na história, vai até eles e pergunta os tipos de sonhos que eles sonharam para que fosse dado a interpretação. E José vai dar essa interpretação: daqui a 3 dias você vai viver, você vai voltar para o seu cargo, vai voltar a trabalhar com o Faraó, você vai ser restituído da sua função, e o padeiro, daqui a 3 dias você vai ser executado. Conforme a interpretação de José, se cumpre o sonho. Passam-se 3 dias, um vai ser executado e o outro vai ser restituído do seu cargo. Ele vai trabalhar novamente com o Faraó na sua função de copeiro. Aí José vai dizer para ele: quando chegar lá, lembra de mim.
Mas o texto vai dizer que ele não vai se lembrar de José. Só depois de muitos anos, quando o faraó tem um sonho que ninguém consegue ter interpretação daquele sonho, e você vai ver José sendo lembrado pelo copeiro, que o copeiro vai dizer, olha, quando eu estava preso, há tempos atrás, tinha um cara que estava lá na prisão, e ele lembrou de mim, ele interpretou o meu sonho, deu a revelação do que estava acontecendo, se cumpriu, possa ser, faraó, que ele também te ajude e te dê a interpretação correta. Existem algumas aplicações dentro dessa história aqui, que são de grande valia para a nossa vida nesse dia e que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua manhã. A primeira é essa aqui, quando nós observamos que José foi colocado em uma prisão de maneira injusta. Por que José foi preso? Porque ele fugiu da mulher de Potifar e não quis permanecer nos laços daquela sedução e não quis consumar com aquela mulher o ato do adultério. Por causa disso, ele foge. Você vai perceber que a Bíblia vai dizer que ela cantava ele pelos bastidores. Ninguém ficava sabendo. Se José caísse com ela, ninguém ficaria sabendo. Ele poderia cair, que ninguém observava. Ele cairia com ela e não teria ninguém para acusar. Só que nesse momento ele revelou o caráter dele. Porque ele sabia que por mais que não tivesse ninguém perto vendo, ele sabia que Deus estava presente naquela história. E ele não queria desagradar a Deus e nem o Senhor pelo qual ele era servo e estava tratando bem dele dentro daquele palácio. Então você percebe o caráter de José. Porque o caráter, na maioria das vezes, ele não vai ser revelado na frente. A maioria das vezes o caráter é revelado por trás. Por isso que nós revelamos mais aquilo que nós somos na ausência das pessoas e não na frente delas. Na frente das pessoas nós mostramos um pouco do temperamento, da personalidade ou da maneira como nós queremos se comportar. Mas caráter se revela na ausência. Quando não tem ninguém vendo, quando não tem ninguém observando. É que o nosso caráter é colocado em jogo, é colocado em teste. É quando nós temos a oportunidade de fazer o errado e a gente pensa, eu não vou fazer, por quê? Porque eu tenho valores, porque eu tenho princípios, porque os meus valores vão falar mais altos do que os impulsos que eu estou tendo nesse momento. Então primeiro José mostra para nós que os princípios dele falam mais alto do que a vontade de pecar. Isso não quer dizer que ele não seja homem. Isso não quer dizer que ele não tenha vontade de cair com aquela mulher. Isso não quer dizer que ele não tenha vontade de pecar. Ele tem vontade. Ele é homem, só que os princípios falam mais alto. Eu preciso levar isso para a minha vida. Onde os princípios de Deus no meu coração, os valores da palavra no meu coração, venham falar mais alto que as vontades carnais. Porque muitas das vezes os impulsos carnais serão grandes. Muitas das vezes as tentações serão grandes. As oportunidades para pecar serão fáceis. Serão de fácil acesso. E você vai perceber que as oportunidades sendo fáceis, certamente a probabilidade de você cair é muito grande. Então você precisa deixar com que os princípios que você tem diante do Senhor venham falar mais alto que as suas vontades. Cuidado com aquilo que vem fácil demais. Cuidado com aquilo que tem muita facilidade, que pode te levar ao erro. Cuidado com essas coisas. Permaneça nos princípios, porque sempre vale a pena você permanecer em Deus. Vão existir momentos na sua vida que você vai ser testado, que você vai ser colocado em prova. E é nesse momento que a gente vai ver que o que vai falar mais alto serão os seus impulsos, as suas vontades, os seus desejos ou os seus princípios. A palavra de Deus no seu coração. Os princípios que estão dentro de você. Perceba que na vida dele, os princípios falaram mais alto. Tanto que ele fugiu. Agora, por que José foge? José foge porque ele sabe que se ele ficar, ele vai cair. A mulher agarrando ele, segurando ele, tanto que ficou com parte do da sua roupa. Então a mulher estava doida ali, tomada para manipular ele naquela ação pecaminosa. Então ele foge, porque ele sabe que não pode ficar. Se ele ficar, ela vai levá-la à queda. Eu preciso aprender isso aqui com José, porque tem momentos que eu tenho que fugir. Existem horas que eu tenho que pegar minhas coisas, meter o pé.
Porque se eu ficar, eu vou cair. Eu preciso reconhecer a minha natureza. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso fugir daquilo que eu sou fraco. Sabe? Por quê? Porque a minha fraqueza vai me levar à queda. Eu preciso fugir dos meus desejos. Por isso que eu costumo dizer que eu prefiro ser fraco, mas reconhecer que eu sou fraco e fugir daquilo que eu sou fraco, do que me achar forte e cair nas propostas que o diabo preparou para mim. Do que adianta eu me achar forte e cair nos laços que o inimigo preparou para mim? Então eu prefiro reconhecer minha fraqueza. Eu prefiro conhecer meus limites. Eu prefiro reconhecer as minhas necessidades, reconhecer o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou dependente e fugir daquilo que eu sei que sou fraco. Por quê? Porque eu sei que se eu permanecer batendo papo com o pecado, conversando com o pecado, eu vou cair. A conversa com o pecado me leva à queda. O que José fez? José fugiu. Porque se ele fica batendo papo com a mulher de Potifar, ele cai. Se ele permanece conversando, ele peca. Foi o que aconteceu com Eva no jardim. Por que Eva caiu? Porque ficou conversando com a serpente. Conversar com o pecado me leva à queda. Conversar com os meus desejos me levam à queda. Conversar com as minhas vontades me levam à queda. Então preciso aprender a permanecer em Deus e a fugir daquilo que possa me levar ao pecado. Foge, meu filho. Conheça a sua natureza, conheça as suas fraquezas e não fique em ambientes, em lugares, em relacionamentos que possam te levar ao pecado. José foge e mesmo fugindo de maneira honesta e justa, ele vai ser preso. Aí isso aqui traz para nós uma outra reflexão, porque mesmo ele fazendo o que é certo, ele vai ser preso e vai sofrer por causa da decisão de fazer aquilo que é certo. E você vai perceber como essas consequências são verdadeiras no mundo que nós vivemos. Você vai perceber o seguinte, que fazer o que é errado é muito mais fácil do que fazer o que é certo. O que é errado vai te dar mais lucro, vai te dar mais dinheiro, vai te dar mais fama, sucesso. Você vai encontrar muito mais facilidade para fazer o que é errado. E vai encontrar muita dificuldade para fazer o que é certo. E às vezes fazendo o que é certo, você vai viver até consequências que não merecia por fazer aquilo que é certo. Por que isso acontece? Por causa do mundo que nós vivemos. Por causa dos tempos que nós vivemos. O mundo já és do maligno. Jesus falou sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. O mundo já és do maligno. Então você vai perceber que para você viver pelo mundo do maligno, pelo universo do maligno, é muito mais fácil. É mais fácil se corromper, é mais fácil mentir, é mais fácil roubar, é mais fácil prostituir, é mais fácil adulterar, é mais fácil pecar, é mais fácil fumar, cheirar, é mais fácil viver pelos impulsos, reagir, é mais fácil, é mais fácil. Agora tenta fazer o que é certo. Tenta viver de uma forma honesta, de maneira justa, de maneira reta, cumprindo os princípios. Você vai perceber a dificuldade. Mas pode ter certeza que toda vez que você preserva princípios e deseja fazer o que é certo, ainda que lhe custe alguma coisa, você faz o que é certo, lá na frente você vai colher. Você vai ter galardão. E ainda que não tenha galardão na terra, você vai ter no céu. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que todas as obras serão julgadas, sejam obras boas ou ruins. Ele vai para a prisão, mesmo fazendo o que é certo. Só que o que ele não entende é que Deus está dentro desse propósito. A gente entende porque já leu toda a história. Mas ele não entende o que está acontecendo. Ele está sendo levado para uma prisão. E é dentro da prisão que Deus vai usar aquela escada para que a promessa dele se cumpra sobre a vida de José. Você vai perceber que a prisão é a escada de Deus para a vida de José. Porque se José não fosse lançado para a prisão, ele não interpretaria os sonhos do padeiro e do copeiro. Se ele não interpretasse o sonho do copeiro, o copeiro não lembraria dele para Faraó. Se ele não fosse lembrado para Faraó, ele não poderia se tornar o governador do Egito. Então eu preciso entender que Deus está usando a prisão para que o propósito dele se cumpra sobre a minha vida. Existem momentos que vão acontecer coisas que você não vai entender. De repente é uma prisão.
que você está sofrendo de maneira desonesta. Você não merecia isso. Mas é propósito de Deus você passar por isso. E é dentro da prisão que Deus preparou uma escada para que coisas grandes, maiores e poderosas venham se manifestar e ser revelado para a sua vida. Então não rejeite o tempo da prisão. Não rejeite o tempo da escassez, o tempo do sofrimento. Não rejeite o processo. Porque Deus vai usar a prisão para te levar para o propósito. Deus vai usar a dor, vai usar o sofrimento, vai usar as aflições, vai usar as adversidades, as guerras que você passou, os conflitos que você viveu. Deus vai usar o cenário do sofrimento que você viveu para que a promessa dele se cumpra sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Então a prisão não é o fim. A prisão é só um meio que Deus vai usar para que a promessa se cumpra. É uma escada, é um degrau que você vai subindo degrau por degrau para que o projeto dele seja revelado sobre a sua vida. Perceba, José está na prisão e dentro da prisão ele vai interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. Ele está preso, mas dentro da prisão ele vai interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. Isso aqui é interessante. E eu explico por que é interessante. Porque ele poderia se revoltar com Deus. Concorda comigo? Ele poderia falar: Senhor, eu não acredito nisso, não vai dar certo, não vai florescer. O Senhor fez uma promessa lá atrás, falou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim, e agora estou aí, estou preso, fui vendido pelos meus irmãos. Os sonhos só me levaram à desgraça, a ser vendido para o Egito, a ser levado à prisão. Por que eu vou continuar acreditando nisso? A nenhum momento você vê José se revoltando com Deus. A nenhum momento você vê José irado com Deus. Pelo contrário, ele está na prisão, ele vai interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. Porque ele entendeu que o chamado dele era interpretar sonhos. Ele entendeu que Deus se revelava para ele através dos sonhos. Então ele não deixou com que a dor que ele estava vivendo fosse maior do que exercer o chamado. Eu não posso deixar com que o sofrimento que eu viva hoje me impeça de exercer o meu chamado. Eu não posso deixar com que as aflições que eu estou vivendo venham me impedir de exercer o meu chamado. Eu não posso deixar o sofrimento, as palavras de desgraça, as palavras de derrota, as aflições, as dores desse mundo venham me impedir de fazer o que Deus me chamou para fazer. A minha dor não pode ser maior que o meu chamado. Eu preciso continuar fazendo, eu preciso continuar pregando, eu preciso continuar cantando, eu preciso continuar tocando, eu preciso fazer o que Deus me chamou para fazer. Ele está na prisão, mas ele está interpretando sonhos, porque ele está mostrando para nós a importância de continuar fazendo o que Deus chamou para fazer. Algumas vezes os seus problemas vão tentar te engessar. Algumas vezes as suas dores vão tentar te aprisionar. A intenção do teu inimigo vai ser para aprisionar os teus sonhos, os teus projetos, para que as promessas do Pai não se cumpram sobre a sua vida. Mas você vai perceber a importância de continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Porque a qualquer momento, tudo que Deus tem prometido para você vai se cumprir. Então exerça o seu chamado, como José exerceu dele, mesmo estando em uma prisão. Aí o texto diz que José vai até eles, porque percebe que eles estavam perturbados com os sonhos que eles estavam tendo, e eles vão começar a contar o sonho para José. O padeiro conta o sonho, o copeiro conta o sonho dele, aí José vai dizer: olha, o teu sonho daqui a 3 dias você vive. O outro: teu sonho daqui a 3 dias você morre. O padeiro vai sonhar o sonho que o resultado do sonho é a morte. O copeiro vai sonhar o sonho que o resultado do sonho é a vida. É ser restituído do seu cargo e continuar trabalhando ao lado de Faraó. Então está nítida aqui a interpretação dos sonhos e o resultado de cada sonho. Um sonha a vida, o outro sonha a morte. O padeiro vai sonhar a morte. O copeiro vai sonhar a vida. Perceba 2 coisas. Primeiro, eles estão dentro de uma prisão.
Os dois estão presos, tanto o padeiro quanto o copeiro. E na mesma situação, eles têm um sonho juntos. Na mesma noite, eles sonham juntos. Só que um está sonhando para a vida e o outro está sonhando para a morte. Então eu preciso entender que eles estão na mesma circunstância, eles estão no mesmo lugar, eles estão no mesmo ambiente, mas cada um está tendo um tipo de sonho. Um sonha vida, o outro sonha morte. Então eu estou pregando para alguém que de repente está reclamando de muito nessa vida. Ela está dizendo, nada dá certo, nada floresce, é só desgraça, é só morte, é só isso, nada, só minha vida acabou, terminou. Só que tem gente que está passando a mesma coisa que você, que está no mesmo ambiente de prisão que você, mas está sonhando vida. Enquanto tem gente que escolhe sonhar morte, tem outros que escolhem sonhar vida. É gente que está com a mesma vida que você, que perdeu as mesmas coisas que você perdeu. Tem um montão de gente que está sofrendo a mesma coisa que você está sofrendo, mas que não está vendo morte, está procurando ver vida. Você precisa aprender com essa situação a sonhar vida, a parar de ficar só se apegando em morte, parar de ficar só se apegando em desgraça, em sofrimento, em perda. E sonha a vida, sabe? Procura ver o lado positivo disso. Procura ver a parte positiva disso aí. Enxergue de maneira otimista o processo que você está vivendo. Porque tem gente que está vendo vida no lugar onde você está vendo morte. Tem gente que está tendo esperança em ambiente que você só está vendo morte. Tem gente que está tendo boas expectativas, que está esperançoso em um tempo onde você só está tendo morte. E pessoas que estão passando a mesma coisa que você, que estão na mesma prisão que você, mas que decidiram sonhar a vida. Então a pergunta que eu faço para você também nessa manhã é: você está sonhando vida ou está sonhando morte? Qual o tipo de sonho que você está tendo? Quais são os sonhos que você está alimentando? Você está alimentando a vida ou está alimentando a morte? O que você tem planejado para esse ano? O que você tem construído para esse ano? O que você tem visto para esse ano? Para de ficar com seus olhos pessimistas. Para de ficar com a sua mente na morte, na desgraça, na tragédia. E comece a olhar para a vida. Porque tem gente passando o que você está passando, não está se vitimizando como você está se vitimizando e não está guardando as dores de maneira negativa como você está passando, como você está vivendo. É possível você passar pelo mesmo processo que alguém e você enxergar a vida, enxergar a esperança, enxergar um novo tempo. Como o texto diz, que um sonhou vida e o outro sonhou morte. O copeiro volta para sua função, não lembra de José naquele tempo. Perceba, não lembra de José naquele tempo porque não era o tempo, cara. Quando José pediu para o copeiro falar dele para Faraó, lembra de mim, e o copeiro esquece, o copeiro não fala, é porque não era aquele tempo certo de José sair da prisão. Não era o tempo. Deus estava preparando o cenário. Faraó iria sonhar um sonho que ninguém ia conseguir interpretar no palácio inteiro. Até que alguém ia precisar de José, que estava na prisão. Então Deus está preparando todo o cenário, Deus está preparando toda uma oportunidade para que o nome dele seja glorificado. Então não aconteceu ainda porque não era o tempo. Não aconteceu ainda porque não era o propósito. Não aconteceu ainda porque não era projeto de Deus para que isso acontecesse. Eu preciso entender isso. Deus tem seus planos, Deus tem seus projetos, Deus tem o tempo certo para que a promessa dele se cumpra sobre a minha vida. Aí a Bíblia vai dizer que quando o Faraó tem um sonho, aí o copeiro vai dizer, eu conheço um cara que estava na prisão, interpretou o meu sonho, ele pode também interpretar o seu. Aí José vai ser lembrado, porque aquele era o tempo de Deus fazer José governador do Egito. Agora perceba também a importância de você construir relacionamento. Se José não constrói um tipo de relacionamento com o copeiro, ele não sairia da prisão. Aí Deus falou comigo nessa palavra que existem relacionamentos que só aparecem na nossa vida para nos livrar da prisão.
Existem pessoas que não ficam na nossa vida. Não vão se tornar amigas, mas são pessoas que Deus levanta só para um momento, para me tirar da prisão, para me arrancar da prisão. Você vai perceber isso. Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida só para te ajudar a vencer certos problemas, para vencer certas guerras, para passar certos vales com você. Existem pessoas que Deus só levanta para nos livrar da prisão. Pastor, qual é o segredo? Permanecer fiel. Fiel quando caiu na cova, fiel quando for vendido para o Egito, fiel quando for acusado injustamente de um assédio, fiel quando permanecer na prisão, fiel quando as coisas ainda não acontecerem segundo aquilo que eu quero, permanecer fiel. Porque a fidelidade traz promessas para a minha vida. Fica firme, permaneça fiel ao Senhor, que você vai ver coisas grandes do Senhor sendo liberadas para a sua vida. Você recebe essa palavra? Então coloca aí nos comentários. Escreve aí algo que te edificou, algo que falou o seu coração. Mostra aí, não sei, eu entendi que a prisão tem um propósito, eu entendi que Deus está usando as aflições para me levar em lugares maiores, em coisas maiores, em projetos maiores. Não sei, alguma coisa que edificou a sua vida. Eu entendi a importância de ter relacionamentos que possam me tirar da prisão, né? Eu entendi a importância de ser fiel a Deus, de permanecer firme, de não olhar para trás. Eu quero sonhar a vida, não quero sonhar a morte. Eu estou decidido a ter esperança, a olhar por um olhar positivo, por um olhar otimista. Eu não quero ficar olhando mais a morte, desejando a morte, vivendo um caminho negativo. Eu estou decidido a sonhar vida.